2019, segundo e quarto anos, e daí, em 2020, nós teremos, então, o segundo, o quarto e o sexto anos, todos eles sendo submetidos a essa avaliação seriada. Maiores detalhes sobre a Nasem serão publicizados até o final do mês pela própria presidente do INEP. E era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, professora Margot. Nós vamos deixar o debate ao final. Okay? Vou chamar em seguida o nosso próximo palestrante, professor Brenelli. O professor Brenelli é professor assistente doutor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e é diretor-presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM. Ele vai falar uma palestra sobre a visão da Associação Brasileira de Escolas Médicas. Então, primeiro, agradecer o convite, a parceria, que tem sido muito produtiva. Foi uma proposta da nossa diretoria poder voltar a trabalhar junto com o Conselho e com a AMB, porque a gente acredita que é assim que nós vamos estar trabalhando para a boa formação de médicos e recurso humano na saúde, já que a ABEM tem a preocupação de formar esse bom médico e a sociedade organizada é quem avalia, quem cuida e, inclusive, da formação dos especialistas, né? Ontem nós tivemos a possibilidade de conhecer um trabalho feito pelo Dr. Renato sob a tutela de ouro da professora Patrô, que eu acho que ele traz dados interessantíssimos de como, inclusive, a questão da certificação e da avaliação, quando feita de um especialista, quando feita com a sociedade de especialidade, como ela é produtiva, como ela é importante e como ela dá frutos mais interessantes, né? Que eu acho que são caminhos que a gente tem que ir desenhando e que se mostra agora de uma maneira, inclusive, científica, né, dessa evolução. E a gente acredita que realmente a sociedade, o Estado brasileiro, ele tem um papel fundamental, um papel de legislação, como a professora apresentou, né? Ele tem que cuidar, ele tem que ver, ele tem que avaliar, mas também é uma responsabilidade importante, a exemplo do que é feito no mundo inteiro, as sociedades organizadas cuidarem dessa avaliação, dessa certificação. E, nesse sentido, a gente viu, entendi ontem também, que desde 1923 isso já acontece fora do Brasil, muitos dos países deixaram para a sociedade organizada, né, porque aí haveriam formas de poderes muito menos influenciáveis nessa situação do que o que acontece, e a gente, nesse sentido, de entender o que estava acontecendo no mundo e pensando num futuro, também, com a ajuda fundamental do CFM, fizemos o SAEM, que está começando a mostrar como esses processos são complexos e importantes, né? Mas, então, quando se fala de avaliação, a gente ainda traz uma série de preconceitos, principalmente quando a gente é jovem médico, que passou no vestibular, que faz aquelas provas ridículas que as faculdades fazem, que fazem provas de residência, muitas vezes ridículas também, que fazem tentativas de exame de ordens, que também são, às vezes, ridículos, né? Escapando da ideia central do que é realmente avaliar. E a gente precisa começar a mudar esse conceito, entender que a avaliação, né, na pedagogia mais moderna, ela faz parte de 50%, 60% da formação de um médico ou de um especialista, porque é ela que vai mostrar o caminho que você precisa cursar para você ser um bom profissional. Que a gente faz tanto concurso, tanto exame, tanta prova, tanta coisa, que num modelo muito ainda do século XIX, porque ainda, infelizmente, discutimos e conhecemos pouco a questão de avaliação. Ixi. Então,
Acreditação e qualidade é a mesma coisa? Complicado, porque quando eu vou falar de avaliação de qualidade, principalmente quando eu falo em saúde, nós temos um processo complicado, porque ele está baseado em 3 grandes situações: na estrutura, nos processos e no resultado de um serviço de saúde ou da formação do indivíduo. Quando eu vou falar em educação médica, é muito mais complexo, e deu para ver na palestra da professora Margot, né? Porque você tem que conhecer tudo que é avaliação superior, a legislação daquele país, tem que saber avaliar os serviços de saúde, que é um outro processo complexo, porque é o serviço de saúde o principal cenário do ensino e aprendizagem, né, de um médico, e o projeto pedagógico, né, que também requer uma série de outros saberes que vão para além do nosso ofício de ser médico. Então, quando eu misturo tudo isso, eu estou falando de processos complexos que nós só vamos realmente dar conta de fazer se tivermos todos juntos e com todos os interesses envolvidos para poder fazer esse processo de uma maneira correta. E por que a gente precisa avaliar para depois acreditar? Por quê? Se nós formos ver por que o mundo faz isso e quais são as principais diretrizes curriculares, inclusive agora na Inglaterra que mudou, elas falam única e exclusivamente de segurança do paciente e qualidade de assistência. Nós criamos um monte de lei, um monte de definições, um monte de coisas a serem feitas, mas que talvez de tão complexas e de tão amplas, esquece o que é primordial, o que é fundamental nos processos de avaliação, que é assegurar a segurança dos pacientes e a qualidade da assistência, que, no fundo, é aquilo que o conselho de classe nosso também preza, aquilo pelo qual ele cuida, né? Por isso que esses processos têm que caminhar juntos. A professora fala também da questão do país ser um país continental. Como fazer uma prova que é igual, né? Mais ou menos isso aí, né? Essa avaliação aí que às vezes a gente faz, os bichos vão ter que subir na árvore. Quer dizer, estamos desrespeitando realidades, competências naturais, regionalidades e uma série de situações que fica um outro problema complicado. Como avaliar todo mundo que é médico, no sentido de que médico no Brasil, pelo menos era antes de algumas coisas que tentaram fazer aí, era um profissional só. E nós não podemos enganar a população. A população que é um médico nos padrões que nós temos um médico na nossa legislação, que não é igual em todos os países. Tem lugar que tem médico de pé descalço, tem paramédico, tem um monte de coisa. Mas no Brasil, o médico é uma profissão só, e ele tem que ter as mesmas características, só que baseadas em situações regionais muito diferentes, né? Inclusive com uma epidemiologia de doença muito diferente. Os cenários dos cursos hoje nos obrigam a uma avaliação decente que vai muito além dessa lei e dessa prova do Anasenho do teste do progresso. Por quê? E isso eu acho que a ABEM tem defendido muito, porque faz 54 anos que a ABEM só defende uma coisa: a qualidade do ensino médico. Essa, se vocês pegarem lá, desde a ata da inauguração até tudo que ela fez nesses 54 anos, ela defendeu a qualidade do ensino. E é por isso que ela briga, né? E agora, um outro problema está imposto aí. Nós estamos visando 300, 400 cursos de medicina, né, se não acontecer nada. São muitos cursos que não possuem infraestrutura, não tem docente para isso, não tem corpo qualificado para isso, não tem rede de atenção, nem na saúde básica, nem na atenção secundária, nem na questão hospitalar. As mensalidades são bastante elevadas, enquanto o governo tinha dinheiro, ele podia financiar a grande maioria disso. Hoje não sabemos o que vai acontecer, porque a gente sabe que essas bolsas começam a ser cortadas e nós temos um contingente de colegas aí que vão ter que pagar conta ou vão ter que se manter, né, para terminar o curso. E, perante isso tudo, quem vai garantir a qualidade, né? Uma avaliação independente, feita pela sociedade, eu acho que passa a ser fundamental, sem estar sujeitas a chuvas e tempestades
de definições políticas que, infelizmente, nem sempre são de uma política de Estado, mas são muito mais uma política do poder ali funcionando. A gente precisa manter essa qualidade, precisa pensar realmente nessa avaliação de uma maneira bastante complicada, porque a gente tem assistido a algumas situações, por exemplo, novos cursos de medicina, onde as aulas só são de noite porque não tem professor para dar aula durante o dia, né? Ou cursos de medicina novos que até agora os alunos não tiveram contato com nenhum médico. Talvez não precisa só de médico para formar médico, mas precisa de médico, né? E algumas coisas que têm acontecido que a gente começa a ficar bastante preocupado com a qualidade. A gente ficou aí nos últimos anos falando, vamos formar, nós precisamos de mais médico, nós precisamos de mais estudante, brigamos muito por isso. Eu acho que hoje nós já temos a quantidade de médicos que o país vai precisar. Antes a gente até discutia, vai precisar de quantos médicos, não sabemos direito, mas os estudos têm apontado que o que já tem aberto, nós vamos ter em torno de 6 a 8 médicos para cada 1.000 habitantes num futuro bem próximo, em 2045. Parece, se isso não é ideal, contar assim, mas é um número bastante alto, porque ele bate o recorde de quase todos os países do mundo. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa discussão, se precisamos formar mais, e pensar no que está aberto e como nós vamos formar direito. Começar a discutir qual que é a necessidade social, como vão ser essas diretrizes curriculares e o que as escolas vão fazer para formar esses 35.000 médicos que vão formar por ano de uma maneira adequada. Falar da integralidade do cuidado, né? O cuidado vai além de dar remédio, hoje até outras profissões passaram a começar a dar remédio, então não é só dar remédio, nós temos que começar a falar de integralidade do cuidado e juntarmos com todas as outras profissões da saúde para falar de saúde. O projeto pedagógico dos cursos, né? O próprio INEP, professora, não sei, a senhora é nova, mas assim lá a senhora já deve saber que 90% dos novos cursos, o projeto pedagógico é idêntico, são iguaizinhos, escritos muitas vezes pelas mesma firma que vende o projeto pedagógico. O corpo docente precisa ser preparado, discutido, a infraestrutura, né? E a rede de saúde tem que ser qualificada, porque senão não vai ter cenário adequado. Precisa de hospital de ensino, porque a gente ouviu falar muitas vezes que agora vamos ter a coragem de formar médicos sem pisar no hospital, me parece estranho. E os programas de residência médica. Agora, a residência médica, por lei, é para todo mundo. Então, a gente precisa começar a trabalhar mais, o professor Florentino, com a AMB e com as especialidades, porque todo mundo vai fazer uma especialidade. Agora, nós temos que cada vez mais estarmos juntos nessa batalha aí. A gente sabe da situação que estão, os hospitais universitários, né? Está difícil, e não é só o hospital universitário, é também as próprias redes de saúde que está sendo difícil. Avaliar vem do termo de valere, né? É de dar valor. A complexidade da formação médica que nós estávamos falando, ela nos obriga a ter estratégias e instrumentos para verificar diferentes níveis de capacidade. O teste do progresso que a gente defende, brigamos, ele é uma das formas de avaliação. Seguramente não é a única. Nós precisamos de vários instrumentos, porque na questão da avaliação do médico, nós partimos desde o conhecimento que ele precisa, né, que nós precisamos para o nosso ofício, até como vamos dar conta de fazer a prática profissional do dia a dia. E a gente sabe que, para isso, nós temos que ter habilidades, competência, questões éticas, né? E não é à toa que o Conselho Federal tem investido, então, todos esses outros aspectos que são importantes, né? O objetivo da avaliação, ela vai ser orientar o processo ensino-aprendizagem, né?
lembro aqui uma coisa que foi lembrada ontem, né, professora Patroa, e que eu tenho falado muito para os meus residentes, que é a Alice, o livro da Alice. Se vocês lembram que toda encruzilhada, né, parecia o gato, ele falava, que caminho que eu pego? O gato falava o quê? Se você não sabe aonde vai chegar, qualquer caminho é caminho. A gente precisa saber onde quer chegar. E, para isso, a gente precisa ter uma avaliação no sentido amplo, né? Quando um avião sai não sei de onde e desce na poluição e na neblina de São Paulo, ele vai e desce certinho, acerta direitinho, né? Por quê? Porque o piloto é treinado, porque eles tinham um plano de voo antes, né? Porque ele tinha técnicos lá na torre que ajudam e porque todo mundo era capacitado para fazer aquilo. Por que formar médico será que não é tão perigoso quanto dirigir um avião? Por que nós não começamos a entender que nós precisamos traçar projetos antes, qualificar pessoas, né, qualificar indivíduos para a gente fazer esse voo direito. Desenvolver o profissionalismo, que eu acho que tem que começar no primeiro ano da escola, e fico muito feliz com esse movimento do Código de Ética dos Estudantes, porque eu acho que começa realmente no primeiro dia, e sempre garantir a qualidade e o cuidado da segurança do paciente. A avaliação ela tem 3 grandes rumos, né? Diagnóstica, somativa e formativa. Diagnóstica, que você faz o diagnóstico de como está a situação. Formativa, aquela que permite ao estudante tomar conhecimento dos seus erros, dos seus acertos, né? Eu acho que a melhor coisa para a gente fazer isso é o feedback que vem da base do nosso ensino hipocrático. Se nós tivermos do lado do nosso aluno, do nosso residente, falando, o caminho é por aqui, você não está tão legal nisso aqui. Né? Não é uma relação de poder, é uma avaliação que vai te mostrando existe aonde você tem que chegar, qual que é a melhor maneira de você chegar naquilo. E, para isso, tem técnicas também. E a avaliação somativa é aquela que a gente não gosta e que existe, porque ela vai atribuir nota, conceito e determina a aprovação e reprovação do que é aprendido. Né? Ela também acaba precisando, até porque o conselho, a universidade, o professor vai ter que atestar embaixo, falar, isso aqui dá para exercer a profissão. Então, vai ter que ter algo somativo, mas que é uma das fases da avaliação. E a gente acha que os 3 têm que andar em conjunto. Todo mundo sabe da pirâmide de Miller, né? Eu acho que isso tem que estar na cabeça da gente quando vamos falar de avaliação, porque o médico tem que saber, depois ele tem que saber como, daí ele tem que demonstrar e tem que fazer. E se vocês foram ver, hoje na literatura mostra muito claro as técnicas e as metodologias de avaliação de cada uma dessas fases. Né? Eu acho que tudo isso eu estou querendo falar o quê? Que nós que somos professores, e vocês serão futuros professores e preceptores, joga fora aquela provinha sacana, cheia de pegadinha que todo mundo tem guardado no seu computador, que, graças a Deus, os alunos descobrem de um ano para o outro, porque sempre alguém xerocou e sabe, e acha que aquilo nós estamos avaliando alguém. Né? Avaliar é um processo muito mais amplo que isso aí. Eu acho que, pensando nisso tudo, com o apoio total e restrito do Conselho Federal de Medicina, nós criamos o sistema de acreditação de escolas médicas, complicado, difícil, caro. Estamos avaliando as 31 primeiras escolas. Tem sido uma experiência muito interessante, porque ela parte de uma autoavaliação da instituição, e depois de uma visita, nessa visita o estudante tem ido junto, e está mostrando que tem sido uma experiência muito interessante. Os relatórios são extremamente elaborados, e tudo isso é refeito, reavaliado por um comitê, né, mais ou menos de especialistas, e que vai falar se aquela escola ela pode estar acreditada ou não. Vai ganhar quase que um selo de garantia da BEM e do CFM. E a gente tem deparado com surpresas bastante interessantes. É lógico que, nessa primeira amostragem, as 31 primeiras escolas foram voluntárias. Né?
E a gente tem escutado coisas muito interessantes, né? Inclusive de reitor que fala assim, pelo amor de Deus, avaliem com a maior seriedade possível, porque isso vai me ajudar eu dar o real rumo que esse curso de medicina tem que ter. Então, eu acho que movimentos como esse, feito pela sociedade organizada, começam a desenvolver aquilo que a gente quer, uma nova visão da avaliação, né? Nós não estamos punindo ninguém, né? Nós não estamos indo lá por em termos de conduta, fazer isso, aquilo que eu acho que o Estado brasileiro tem que fazer. Nós estamos indo com um outro papel, né? E é muito interessante a instituição ver que o Conselho de Medicina está nisso também. Mas nós vamos ter outros momentos para falar do SAEME, que tem sido uma experiência interessante, né? Ele põe essa acreditação, a gente acredita que vai ser implantado em 3 anos. A gente viu que é caro mesmo fora do Brasil também, né, patrão? E é mesmo que é difícil. No Canadá, todo mundo fala que tem o avaliador, antes da visita, tem 1000 páginas para ler. Eu acho que aqui dá mais. A gente quis aprimorar tanto que realmente é uma coisa complexa. Eu acho que tudo isso é em defesa do nosso ofício, que todos nós amamos, gostamos de fazer e que tem importância. A gente pode estar perdendo aí na avaliação da sociedade, né? Mas a gente não quer mais que aconteça algumas coisas. Se vocês me permitem contar uma experiência, eu estava de plantão segunda-feira à noite no Hospital Público, o professor Cury conhece bem, naquela loucura que está, né? Numa região onde 280 mil pessoas perderam o convênio de saúde. Vocês imaginam a situação que está o Hospital Público, universitário, que já estava ruim antes. Uma colega, graças a Deus, sem CRM, ela tinha aquele negócio que o Ministério da Saúde dá, RMS, mandou um paciente com ICC e ela escreveu para drenar as pernas para ver se saiu o edema. Tá? Eu guardei essa carta. Então, não dá mais, né? Assim, a gente precisa cuidar disso. O povo brasileiro merece coisa melhor. Bom, a ABEM tem essa tradição de avaliar, né? A gente começou com o SINAEM, onde dá uma série de coisas que a gente fala hoje, inclusive teste do progresso já propunha lá, as diversas avaliações do MEC, que a gente acha que evoluíram muito, a gente gosta dos sinais, a gente acha que os sinais evoluiu bastante nos 10 últimos anos, inclusive nas especificidades que nós pedimos para a medicina, foi muito gostoso, porque o INEP nos escutou, e nas mudanças que teve, nós pudemos estar sentados lá, certo, Danilo? Tanto a ABEM quanto a DENEM estivemos sentando, mostrando o que a gente achava e o CFM também esteve, mostrando o que a gente achava que no CINES tinha que ter específico, né? E a gente tinha um projeto importante, que era o CAIM, que também estimulava as faculdades, ainda tem, hoje ele não é mais um projeto, mas um estímulo dentro da instituição para ela se avaliar. Lembrar que os sinais nascem desses projetos, desses sistemas de avaliação no mundo, né? Do próprio Sinais, do Mercosul, da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da Holanda e da Inglaterra. Esses países têm visto o nosso modelo, o professor Mauro, o professor Vital, o professor Milton Arruda, tem mostrado, a Inglaterra gostou muito, já estamos tendo pedidos desses países que eles venham assistir como que o Brasil está fazendo SAEME, né? Então, nós, além da abertura da Copa bonita, nós temos coisas bonitas também para mostrar para os gringos. Os valores do SAEME são muito claros, que eles têm que ter qualidade, ética, transparência, independência e responsabilidade social, né? Isso a gente fala, refala, planta, é quase um mantra dentro do projeto para que ele fique bem claro que é essa a ideia que permeia. Aí é o site, eu convido vocês a entrarem.
Os próximos passos são as escolas têm 3 meses para preencher, temos 100 pessoas e 100 alunos que se inscreveram como avaliadores, já foram treinados 50 avaliadores primeiro, os alunos também já foram treinados, as visitas estão ocorrendo, os relatórios estão sendo feitos. E eu queria deixar aqui para a gente pensar, o Piaget, que eu gosto dele como educador, porque ele era um neurologista, né? Ele conhece um pouco da área da gente, mas ele fala que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente refletir o que outras gerações fizeram. Então, vocês, jovens médicos, que têm a obrigação de nos continuar nesse nosso ofício de cuidar dos outros e de educar, vocês têm que começar a entender para poder criar coisa nova e o país ter uma formação de médicos a melhor até do que a gente tem hoje. Muito obrigado. Obrigado, professor Brennelli, extremamente pontual, o senhor acabou 6 minutos antes. Muito obrigado, viu? Eu queria, em seguida, nós vamos ter 4 palestrantes, agora 10 minutos cada um. Eu vou comunicá-los quando estiver faltando 2 minutos. Queria colocar que nós, querendo aproveitar ao máximo o tema, tem muito a ser discutido, nós vamos abrir o debate após o 4º palestrante. Nós não fizemos intervalo agora pela manhã. Então, eu gostaria de colocar aqui uma solicitação da casa, que lembrasse que não é permitido entrar com alimentos dentro do auditório, só pedindo a colaboração de todos. Muito obrigada, e nós vamos então seguir, vamos chamar nosso próximo palestrante, o nosso palestrante agora é o Dr. José Carlos Araújo Júnior, é o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, médico de família e comunidade pela Escola Paulista, Unifesp, especialista em gestão em saúde pública pela Faculdade de Medicina de Botucatu, especialista em saúde de família pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em tecnologias e atenção à saúde, também pela Escola Paulista, MBA, executivo em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, diretor-residente da Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade, membro da diretoria da Associação dos Médicos Residentes da Escola Paulista, diretor da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo e vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes. Legal, acho que já deu, né? Tá bom. Obrigado mesmo. Bom, é um prazer gigantesco estar aqui, né, com todos os mestres que a gente já conhece e também com as pessoas que estão chegando agora, que vêm para conhecer, e com os jovens médicos, né. É muito importante esse espaço para que a gente consiga discutir. Eu tenho muito pouco tempo, tenho só 10 minutos, e a gente foi chamado pela NMR para falar justamente sobre a avaliação do ensino médico, né. Do ponto de vista do residente, a gente, nesses 2 últimos anos, viajou muito para conhecer a realidade de cada estado, né. A gente conseguiu ir pelo menos uma vez para 20 estados, né. Então a gente conseguiu ter uma abrangência grande. Da mesma forma, a gente conseguiu também, durante o movimento de valorização da residência médica, criar aquilo que a AMB criou também, que é a caixa preta, né, e que consiga trazer de uma maneira mais eficiente, por e-mail ou pelo site, as reclamações, dúvidas, anseios, enfim, dos residentes, né. Com isso, a gente conseguiu um aporte muito grande, né, em termos mais qualitativos sobre os programas de residência, né. Além disso, a gente tem uma cadeira também na Comissão Nacional de Residência Médica. Então, a gente está junto nesse processo também de avaliação de alguma forma mais estrita e de regulação, né. Muito bem. Nesses 2 últimos anos, o que a gente tem visto é que, apesar de ter o perfil do residente ter mudado muito, a gente teve uma mudança de geração. Hoje, os residentes, os jovens médicos, de uma maneira geral, são muito mais críticos, eles querem realmente participar daquilo em que eles estão imbuídos, eles não ficam mais sentados esperando uma aula ou esperando que alguém faça ou mande ele fazer alguma coisa. Ele já é uma pessoa muito mais proativa. E, com isso, outras demandas são geradas, né? O residente
que está na ponta, que está lá no hospital, que está na unidade básica de saúde, ele não quer mais que ocorram alguns erros ou alguns equívocos que acontecem e que isso faz parte, na verdade, do processo de aprendizado. Ele não quer que falte o preceptor, ele quer arguir o preceptor, ele quer estar junto com o preceptor, ele quer aprender, né? E então isso, assim, 90% das nossas, 80% das nossas queixas ou das reclamações que chegaram até a gente, das nossas denúncias, foram relacionados à falta de preceptoria, né? E isso gera um problema muito grande, né? Porque imagine que num processo de expansão de residência médica como a gente tem atualmente, se a gente não tiver preceptor, que é a base da residência médica, a gente não consegue formar o residente da maneira adequada, né? Então esse foi um primeiro ponto. Outro ponto que também surgiu em grande parte foi a questão do assédio moral, né? Então as relações estão muito desgastadas no meio médico de uma maneira geral, e no meio em que a gente tem um conflito de gerações e que tem a dificuldade de aprender num campo de prática muitas vezes sucateado, ou então que não existe um preceptor adequado, isso é potencializado. Então a gente ainda tem assédio moral, né? E como tem. Nesse aspecto, uma das coisas que a gente está construindo junto, inclusive com o Conselho Regional de Medicina lá de São Paulo, é a estruturação de uma cartilha de assédio moral em que a gente vai começar a divulgar de uma maneira mais veemente. A gente viu que não adianta também só divulgar se a gente não tem essas denúncias formalizadas para que se possa correr atrás e punir, né? Então, esses são os dois pontos principais. Nesse quesito, a gente também não pode esquecer do link, que daqui a pouco o Danilo e o Pedro vão falar, com a graduação, né? Eu tive na reunião de apresentação do ANACEM aqui em Brasília, e a gente, no projeto, quando isso foi divulgado, na época, o ministro deixou a gente com uma insegurança muito grande, né? Porque, embora nós sempre lutamos por um processo de avaliação seriado, formativo, condicionar, como foi condicionado em algumas falas anteriores, isso a obtenção ou não do título foi uma coisa muito complicada, né, no registro no conselho. Então, assim, isso é uma coisa que ainda não está clara, que acho que talvez com a regulamentação isso tenha que ser mais exposto, mas de uma maneira geral a gente ainda fica com muita dúvida, né? E a partir da fala do ministro anterior, com a colocação de que poderia sim ser uma forma de regular a entrada do médico, enfim, de ter o número do conselho, a regulamentação toda, isso gerou uma série de outros problemas, né? Muitos dos nossos residentes, ou inclusive dos alunos mesmo, mandaram e-mails para a gente falando, olha, já desenvolveram 3 cursinhos aqui na minha cidade para fazer essa questão da formação para a prova, né? E se a gente for pensar hoje na realidade dos nossos estudantes de medicina, tem mudado muito do que era antes, e hoje a gente tem, por conta dos incentivos, inclusive de inserção no ensino superior, nós temos muitos bolsistas, muitos que fazem uso do ProUni, ou então dos mecanismos de financiamento. Então você imagina que se essa prova contar pontos para a residência, né, pensando pelo ponto da residência, mesmo que ela não seja, mesmo que não seja estruturada de uma forma que seja mais equânime, que não gere esse mercado, se uma pessoa não conseguir pagar esse cursinho, né, e contar pontos para a residência, depois ela pode até conseguir o título, né, o registro no CRM, por exemplo. Mas e depois? Qual vai ser essa disparidade em relação a alguém que, por exemplo, fez esse cursinho e que vai ter mais pontuação na residência, né? Então isso vai gerar talvez uma iniquidade na residência. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. A gente sempre trabalha no intuito de construir, né? E ultimamente a gente tem visto que não só a NMR, mas as entidades médicas e outras entidades têm se aproximado muito para tentar construir um caminho em que a gente consiga realmente formar o melhor médico da melhor maneira e sem as iniquidades que podem acontecer, né? Então, nesse ponto, o trabalho que a gente tem feito e a gente tem visto que nessa quesito da avaliação em si, a nossa avaliação em relação à residência médica é uma. O que a gente propõe para que seja avaliado ao longo do tempo é uma coisa que tem que ser construída não só com os residentes, mas com todos os atores envolvidos. Isso, às vezes, é muito difícil de fazer, né? Aliás, na maioria das vezes, é muito difícil de fazer, né? Existem diversos interesses, existem diversos tipos de concepção em relação a um mesmo assunto.
Então, não é uma coisa fácil realmente de construir. Agora, o objetivo que a gente quer é o médico bem formado. A gente acredita e tem plena convicção de que a residência médica é, sim, o padrão ouro na formação dos médicos, e que isso depende, claro, de uma série de esforços. Outra coisa que é importante, que eu queria frisar nesses poucos 10 minutos, que eu tive que resumir bastante meu texto, é que uma das coisas fundamentais é deixar o residente fazer parte realmente desse processo de formação na sua instituição. E isso tem sido feito também com um incentivo para que eles consigam fazer as suas associações locais e terem voz, sabe? O processo de avaliação também da instituição passa por dar a voz ao residente, fazer com que ele siga uma metodologia mínima para que também consiga avaliar a instituição. Na Comissão Nacional de Residência Médica, a gente tem um trabalho muito importante, porque é lá que as coisas acontecem de fato, né? É lá que as vagas de residência são autorizadas ou não, e a gente tem essa preocupação em sempre avaliar. Então, conseguir uma pessoa próxima do local que tenha a realidade dos fatos, ou então visitar mesmo, não talvez nos processos de abertura, porque isso a gente ainda não conseguiu, né? Mas nos processos de fiscalização, com certeza a gente sempre manda alguém, um médico residente, ou então consegue conversar com alguém da região, né? Então isso é uma das coisas muito importantes. A gente precisa que essas queixas apareçam de uma maneira mais veemente para que a gente consiga fazer não só a avaliação, mas uma regulação melhor de todas essas vagas de residência e da qualidade, né? Obrigado. A gente, acho que de uma maneira geral, o panorama nós ainda temos falhas graves nos programas de residência. A gente precisa conseguir realmente pegar essas falhas, captar essas falhas de uma maneira mais precisa, e a gente precisa reverter isso não só numa crítica, mas numa ação positiva, né? Então, as avaliações que têm sido feitas, que a gente participou, geralmente a gente tenta ser o mais imparcial possível e sempre trazer e conseguir falar com o residente longe, às vezes, do seu cenário de prática, em onde ele, às vezes, é influenciado muito pelas relações que já estão estabelecidas ali, né? Então, isso é muito importante, que haja realmente essa clareza na avaliação e que o residente consiga se expressar, né? É para isso que a NMR está aqui. Esses 2 anos foram anos, como eu disse, de uma luta incessante. Nós tivemos uma paralisação, e que o mote da paralisação não foi só a questão da bolsa, mas foi sim a questão da avaliação e da visita das residências, dos programas de residência, de uma maneira muito mais adequada do que estava sendo feito, né? É óbvio que a gente caminha ainda a passos muito lentos, mas eu acho que isso tende a melhorar a partir do momento que a gente vê essa plateia cheia e com as pessoas aqui querendo participar das coisas, né? E para terminar, eu queria citar uma frase que é muito importante, que é do Jones Baldwin, que é: nem tudo que se enfrenta a gente consegue modificar, mas para modificar a gente tem que começar a enfrentar as coisas. Então, acho que esse início, para quem está chegando agora, é muito importante. Sintam-se acolhidos e venham junto com a gente para que a gente consiga não só avaliar melhor os programas de residência, mas também fazer a modificação. Obrigado. Muito obrigada, doutor José Carlos. Eu vou chamar em seguida o acadêmico Danilo Aquino Amorim. Danilo é estudante do 10º semestre de Medicina da Universidade de Brasília, coordenador-geral da Direção Executiva dos Estudantes de Medicina da ENEM. 10 minutos. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer pelo convite, em nome da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Vou tentar me ater aos 10 minutos, é de fato um desafio. Queria dizer que esse ano, em especial nesse mês de agosto, a DENEM está completando 30 anos, né, criada no contexto da redemocratização do Brasil e da discussão da reforma sanitária brasileira. 2 pontos eram fundamentais para os estudantes de medicina naquela época. O primeiro é a discussão e a luta pelo direito universal à saúde, e logo em seguida pensar qual modelo de formação dos profissionais de saúde iriam garantir um perfil de médico que efetivasse o Sistema Único de Saúde na lógica da garantia do direito à saúde. 30 anos depois, eu acho que a nossa tarefa não mudou muito, e, em especial esse ano, os desafios estão diretamente relacionados a essas 2 questões.
E a avaliação ela vem, novamente, como uma discussão importante, fundamental nesse processo de discussão da formação médica. Em especial, foi ressuscitada esse ano, através das discussões sobre a avaliação nacional seriada dos estudantes de medicina. Quando a gente fala de avaliação, é importante colocar qual o papel que a avaliação pode cumprir na formação tanto do estudante quanto nas mudanças na escola médica. Ela é, sem sombra de dúvida, um fator indutor de mudanças e transformações na educação médica. Então, ela pode, sim, ser utilizada como um mecanismo fundamental, tanto da formação individual quanto no escopo institucional, para melhorar e qualificar a formação médica no Brasil hoje. E um exemplo muito claro de como a avaliação ela é indutora de mudanças, a gente vê pelas avaliações que são feitas hoje na grande maioria das escolas médicas. Os estudantes são avaliados por uma série de provas que não garantem um processo de formação do estudante de medicina. E aí alguns exemplos são muito claros. Quando o estudante sabe, como o professor Branelli colocou, a prova sempre vaza, isso é fato. E se o estudante sabe que aquele professor cobra reiteradamente, durante todos os anos, aquele determinado conteúdo, o estudante vai se preocupar em estudar e se preparar para aquele conteúdo que é frequentemente cobrado pelo professor. Uma amostra da indução que a avaliação pode realizar. No entanto, hoje a gente ainda tem um processo de avaliação, tanto nas escolas médicas, em âmbito institucional, quanto no âmbito individual, que não garante um feedback, ou seja, uma devolutiva para os estudantes sobre o processo de avaliação. São avaliações extremamente punitivas, focadas simplesmente no aspecto somativo e que pouco contribuem para o processo de aprendizado e de formação do estudante de medicina. Então, a partir desse diagnóstico sobre a avaliação, os modelos de avaliação que a gente tem na universidade hoje, a ADENEM vem discutindo os processos avaliativos há vários anos. Desde, pelo menos, quando se iniciou aquela discussão sobre o exame de ordem, a Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina possui uma série de deliberações acerca do processo avaliativo individual e institucional. E quando se começou a discussão sobre a avaliação nacional seriada, que não começou nesse ano, ela estava prevista na Lei do Mais Médicos, então desde 2013 já se sabia que essa avaliação seria implementada. No entanto, esse processo de formulação da avaliação foi ignorado durante os últimos anos e agora, com a necessidade legal de se instaurar a avaliação, se iniciou o processo de discussão de uma maneira extremamente rápida e que, infelizmente, não permitiu todo o processo de discussão que seria necessário para a implementação de uma avaliação do porte da ANASEM. Então, esse é um dos pontos que precisa se colocar. Desde 2013, a ADENEM já se coloca com relação a qual modelo de avaliação seriada deveria ser implementado para os estudantes de medicina. E 3 pontos foram colocados já em 2013, que eram fundamentais para que a ADENEM participasse dessa discussão e que eram pontos basilares para a estruturação de uma avaliação de qualidade. O primeiro é que ela não fosse uma avaliação punitiva, ou seja, que não recaísse sobre o estudante a responsabilidade única do processo de formação ao qual ele está submetido. Segundo, que não fosse uma avaliação ranqueadora. Isso implica em não ranquear tanto estudantes quanto instituições de ensino. A gente sabe muito bem que esse processo de ranqueamento ele tem servido única e exclusivamente, no caso da avaliação institucional, por exemplo, para justificar, no caso das instituições privadas, o aumento de mensalidade. Se a universidade foi bem avaliada, está bem ranqueada nos processos de avaliação, ótimo, é uma justificativa para aumentos abusivos de mensalidade. Caso contrário, nas instituições públicas, o que a gente tem visto é que, após o processo de avaliação, pouco se tem feito no sentido de contribuir para a melhoria das deficiências identificadas durante o processo de formação. E aí a gente vê como acontece hoje no âmbito do ENAD, a gente vê um processo, na verdade, invertido. As instituições que são mal avaliadas durante o processo de avaliação do ENAD, elas são punidas com redução na sua matriz orçamentária. Então, a gente tem um processo invertido do sentido necessário da avaliação. E, por fim, ainda com relação à ANASEM, aqueles 3 pontos que a gente já coloca desde 2013, que essa avaliação, a matriz que desse suporte para essa avaliação, fosse construída coletivamente com a participação dos diversos sujeitos construtores da educação médica no Brasil hoje.
né? Afinal, essa matriz de avaliação, que daria suporte para a construção da prova, seria o grande indutor das mudanças, tanto da formação individual, quanto da reorientação da formação no âmbito da escola médica. E, de fato, a gente ainda está em um período de grande instabilidade com relação à ANASEM. Espero que até o final do mês a gente tenha mais informações sobre esse processo e que elas venham no sentido de garantir que esses 3 pontos, esses 3 processos, eles não aconteçam no âmbito da avaliação, né, que ela não seja punitiva, não seja ranqueadora, e que que a matriz seja construída coletivamente. Mas, de fato, quando ela foi anunciada, e o que a gente tem atualmente em termos legais ainda é a portaria 164, foi dito sobre a possibilidade de a avaliação determinar a diplomação do estudante de medicina. Se ele não atingisse uma nota mínima, ele não teria acesso ao seu diploma. Isso é um processo extremamente grave, que a DENEM já se colocou frontalmente contra assim que foi anunciado, porque isso coloca e recai sobre o estudante a responsabilidade sobre todo o processo de formação. Quando o estudante passa a ser punido, impedido de receber o seu diploma, toda a responsabilidade da formação médica é transferida única e exclusivamente para o estudante, enquanto que para a escola médica não recai nenhum tipo de intervenção ou necessidade de alteração. É quase que lavar as mãos com relação ao processo de formação. Se o estudante não conseguiu atingir o desempenho para receber o diploma, isso é um problema individual, a escola, nesse caso, não estaria envolvida. E a gente sabe muito bem hoje que o processo de formação tem uma série de características que impedem uma formação de qualidade, que eu vou retomar logo à frente. O segundo ponto é com relação à residência médica. A gente sabe muito bem hoje, isso não é por opção individual do estudante, isso é pelo modo como tá estruturado a formação de especialistas no Brasil hoje e o processo de seleção para residência médica, uma necessidade que é quase que imposta aos estudantes de realizarem cursinhos preparatórios para os processos de residência. Ok. Então, e o que a gente vê com relação à ANASEM, caso ela se torne uma avaliação que fosse utilizada para a seleção da residência médica? Esses cursinhos preparatórios hoje, que são feitos eminentemente nos 2 últimos anos do curso, seriam estendidos desde o primeiro ano do curso, já que o estudante sabe que aquela avaliação ou poderia determinar o seu diploma ou o seu ingresso na residência médica. Porque a gente teria uma grande deturpação da formação médica, completamente orientada para essa avaliação e que, de fato, como a gente vê, prejudicaria em grande parte a formação do estudante. Por fim, é importante colocar um cenário da formação médica no Brasil hoje. A gente teve uma expansão do número de vagas, a proposta inicial é que fosse uma expansão de 11 mil vagas de medicina. A gente sabe que dessas 11 mil, mais de 8 mil foram abertas em instituições privadas. E qual o cenário que a gente tem hoje? Praticamente, a gente tem vivenciado isso, não existe mais o financiamento estudantil, não existe mais o FIES. Então, o perfil do estudante que vai conseguir realizar medicina no Brasil nos próximos anos é um estudante que consegue pagar, no mínimo, de 4 até 14 mil reais, que são os valores que a gente encontra hoje de mensalidade dos cursos de medicina. E um ponto importante de se colocar é que, durante esse processo de expansão, o que a gente percebeu, e a DENEM acabou de assumir a coordenação adjunta da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, e que os pareceres que foram realizados e feitos pelo Conselho Nacional de Saúde com relação à abertura de novos cursos, em sua imensa maioria, foram solenemente ignorados pelo Ministério da Educação no processo de abertura das escolas médicas. Isso é um ponto que precisa ser discutido, porque é um desrespeito ao controle social do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem esse cenário da expansão. Com relação aos projetos pedagógicos, o professor Brennelli colocou muito bem o que a gente tem vivido, o que tem acontecido. São projetos, em grande parte, comprados, ou, quando não são comprados, são construídos de maneira extremamente centralizada na escola médica. E aí eu posso colocar um questionamento para os meus colegas que estão aqui. Quantos de vocês participaram da elaboração do projeto pedagógico de curso de vocês, ou tiveram acesso ao projeto pedagógico para ter um conhecimento mínimo do que seria a proposta de formação dos cursos de medicina? Fica a reflexão. Então, a gente sabe que esses projetos pedagógicos, em sua grande maioria, têm se tornado letra morta dentro da universidade, porque não envolveu os diversos atores na construção desse projeto pedagógico. E, por fim, que é fundamental colocar, o cenário que a gente tem hoje
de formação dos estudantes de medicina, os cenários de prática. A gente tem serviços de saúde que estão cada vez mais precarizados e com um déficit de preceptores e tutores que vão acompanhar a formação médica. E esse processo ele tende a se aprofundar nos próximos anos. O SUS, que já vem sendo subfinanciado desde a sua criação, a gente vê agora uma série de iniciativas que vão sucatear e subfinanciar ainda mais o Sistema Único de Saúde. Não é à toa a proposta dos planos populares de saúde que estão sendo anunciadas pelo atual ministro da Saúde e as propostas de redução do financiamento da saúde por uma série de emendas constitucionais que estão em tramitação no Congresso, colocam para os estudantes de medicina um cenário futuro de uma precarização ainda maior do cenário de prática. Então, quando a gente vai falar de avaliação, a gente precisa pensar como fica o estudante, que precisa pagar valores extremamente abusivos de mensalidade, que não participa dos processos de construção da sua formação na escola médica e que vai estar colocado em uma série, em cenários de formação, em serviços de saúde, cada vez mais precarizados e sem condições de aprendizado. Então, é esse o questionamento que precisa ser feito quando a gente vai pensar em avaliação. Ela deve ser uma indutora de mudanças, mas fundamentalmente, o Estado precisa garantir os mecanismos fundamentais e básicos para que essas mudanças possam acontecer. Por fim, só queria ressaltar como fica esse processo de formação para a população. Se esse médico que está submetido a todas essas situações durante a sua formação, como fica a população que vai depender dos serviços de saúde cada vez mais distantes do desejo constitucional de garantir o direito universal à saúde no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos chamar em seguida, então, o acadêmico Pedro Henrique de Souza Tavares. Pedro Henrique é presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Distrito Federal, é o secretário-geral da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, membro do Comitê do Médico Jovem CRM-DF. Bom, primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer a presença dos senhores, saudar a mesa na figura da doutora Marta, que representa o Conselho e a todas as entidades que estão aqui presentes. Eu venho aqui repassar a todos a visão da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil com relação à avaliação das escolas médicas. A associação, desde sempre, ela se posicionou a favor de uma avaliação que garanta, de fato, uma formação de qualidade aos estudantes de medicina. Entretanto, o que a gente observa hoje, no contexto no qual nós estamos inseridos, é que existem muito mais incertezas do que proposições de fato. E isso já prediz uma resolutividade muito baixa com relação a essa avaliação de formação de nós, estudantes de medicina. Com relação à avaliação, a gente entra naquele binômio do estudante e da universidade. A avaliação do estudante, proposta por essa prova, já não deveria ser garantida pela universidade, que foi autorizada, chancelada pelo MEC e pelo INEP? A gente fica com essa pergunta. Com relação aos custos da nossa formação, já foi dito aqui por várias vezes que a formação médica ela é extremamente onerosa. Com relação à formação de cursos complementares para isso, a nossa formação se torna ainda mais onerosa. E a gente tem mais um problema relacionado a isso. O estudante ele vai se evadir ainda mais do cenário de prática e se dedicar ainda mais ao cenário teórico, que infelizmente já prejudica a nossa formação hoje, o que diria essa avaliação extremamente teórica. Com relação à possibilidade de uma avaliação prática, os OSCEs. E aí eu me furto a citar a minha experiência como estudante da Universidade Católica de Brasília. Nós temos o OSCE, eu vejo vários colegas aqui da Católica, mas uma coisa que a gente conseguiu perceber com essa avaliação é que ela é muito relacionada ao perfil do professor que a executa. Qual seria a padronização desse OSCE? Seria realizada uma capacitação dos professores que realizariam essa prova? Outra dúvida que ainda está a responder. Com relação, agora passando um pouco ao corpo docente da universidade, nós temos vários problemas. Já foi citado aqui várias vezes a relação do corpo docente. Nós temos muitos professores que não são médicos e, além de tudo, essa expansão indevida tem tornado cada vez mais insuficiente essa quantidade de professores que garanta uma qualidade mínima do ensino médico. E aí a gente pergunta, quais medidas serão tomadas com relação ao desempenho das avaliações?
governo anterior, o ministro Mercadante propôs a questão restritiva. Atualmente, nós não sabemos. Existe uma questão de instabilidade muito grande, e isso é muito preocupante, sobretudo porque essa avaliação já vai ser implementada nesse semestre. A gente percebe, acima de tudo, que a necessidade de medidas ela está intimamente relacionada com a efetividade, a resolutividade desses projetos. Não adianta a gente implementar uma medida inefetiva. Isso é meio óbvio. Entretanto, é o que tem sido feito. Com relação às diretrizes curriculares, houve uma replicação exponencial das escolas de medicina, chanceladas pelo Ministério da Educação, e agora eles vêm com essa avaliação sem saber ainda como será. Ainda em formação, mas já para ser implementada nesse semestre. Qual será o prejuízo para os acadêmicos e para as universidades, sobretudo no tocante de organização das matrizes curriculares? Com relação ao NACEM, ainda é muito importante salientar, a portaria ela é extremamente inespecífica, assim como as diretrizes curriculares. Não está especificado a nível de portaria, o que não garante uma estabilidade e uma segurança para nós sobre o que vai ser. Hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Qual é a estabilidade que o estudante tem hoje para traçar o seu curso de formação num contexto que é extremamente incerto? Outras perguntas que ainda estão a responder. E, sobretudo, ainda com respaldo na nossa formação e na nossa inserção na sociedade como promotores de saúde. Qual será o nosso prejuízo com relação a essas alterações? Será que o estímulo, a importância, a avaliação vai tirar a gente do cenário prático? E qual será o respaldo disso para nós e para a sociedade? Por fim, eu vou encerrar minha fala um pouco mais cedo para abrir para perguntas, porque esse é o momento mais rico da nossa exposição hoje. A gente gostaria de salientar que a EMED, assim que nós tomamos consciência com relação ao ANACEM, nós elaboramos um relatório que foi entregue ao senador Cássio Cunha Lima, salientando todos os pontos falhos e a importância de estabelecer uma política concreta e sólida para que se permita ao estudante uma formação de qualidade. Eu reitero, a Associação dos Estudantes de Medicina sempre trabalhou junto às entidades médicas para garantir um contexto de educação médica de qualidade, e, por isso, nós continuamos na luta e vamos estar presentes em todos os espaços que nos forem permitidos para que a gente possa tornar disso uma realidade. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Henrique. Nós vamos chamar aqui o nosso último palestrante, o professor Lúcio Flávio Gonzaga Silva. O professor Lúcio é formado na Universidade Federal de Ceará, cumpriu residência médica em urologia, também no Hospital Geral Capital Cearense, mestre em cirurgia e doutor em farmacologia, professor de pós-graduação na Escola Cearense de Oncologia, especialista do Hospital de Câncer do Ceará. Ele ocupa funções na Associação Médica Cearense, na Sociedade Brasileira de Urologia, é conselheiro efetivo do Conselho Federal de Medicina, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, coordenador da Comissão Nacional de Ensino Médico, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui a doutora Marta, inclusive pelo apoio que ela nos deu ao nosso fórum, né? Parabenizar a todos o Conselho Federal de Medicina, aos componentes da nossa comissão de jovens, médicos jovens, aí a cabeça, doutor Irangalo, parabéns pelo sucesso do evento, né? Vamos falar um pouco aqui a visão do CFM sobre esse tema. A formação do médico moderno, né, iniciou-se a partir de conhecimentos que veio aí da medicina do experimento de Claude Bernard, né, da microbiologia de Pasteur, de Koch, né, da antisepsia de Lister, da anestesia de Morton, né, da patologia celular de Rodolphe Virchow, né, todo esse conhecimento advindo desse século XIX, aí, a medicina do experimento, permitiu um grande avanço do ensino da medicina na Europa, principalmente nos Estados Unidos, né? Primeiro houve uma expansão muito grande de escolas, depois, coincidente com o relatório Frexner, houve uma
desaceleração desse processo, né? Priorizando a qualidade em detrimento da quantidade. No Brasil, a novidade atual é as diretrizes nacionais curriculares do curso de medicina, né? Que mostra uma atenção à área da assistência, da educação e da gestão em saúde, com a metodologia ativa centrada no aluno, com o objetivo de desenvolvimento de competências, né, habilidades, atitudes e conhecimentos. Está na diretriz esse artigo 3º, eu gostaria de ler para os senhores. O graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano, e tendo como transversalidade em sua prática sempre a determinação social do processo de saúde e doença. A pergunta é, estamos realmente preparados para formar esse médico completo no nosso país hoje? Manchetes de jornais, essa aí foi da Folha do Estado de São Paulo, do Estadão, em julho de 2015, governo federal cria novos cursos de medicina em cidades sem estrutura. Já foi falado aqui da expansão de faculdade de medicina, a expansão de vagas, né? Um ambiente que de preocupante, porque como se vai ter tantos professores qualificados, um corpo docente qualificado e cenários de prática, hospitais de ensino para essa estudantada toda no Brasil todo, e que é uma preocupação de todos nós, do Conselho Federal de Medicina, das pessoas, das entidades médicas, da sociedade como um todo, como será realmente formado esse médico no futuro, que é um sério risco à formação, nós entendemos, do médico brasileiro, essa expansão da quantidade sem o olhar na qualidade. Quando se fala em quantidade, isso atinge, né, a questão da qualidade. Essa foi a expansão, primeiro, das escolas federais, e depois, com o primeiro e o segundo edital, com cidades selecionadas e pré-selecionadas, 36 e depois 22, né? E todas privadas, com desobediência aos critérios próprios do MEC, por exemplo, no mínimo 5 leitos do SUS para cada aluno, no máximo 3 alunos para cada equipe de saúde, né, básica de saúde, possuir hospital de ensino, estrutura de urgência e emergência, programa de residência médica, são pré-requisitos para se criar uma faculdade de medicina. A maioria, segundo o levantamento do CFM, a maioria dessas cidades não tem esses pré-requisitos. E a situação já foi falada aqui, que onera as famílias, né? As faculdades privadas, que hoje são 60% das escolas brasileiras de medicina, não é? Com prestações aí de média de 5.497, isso é dado de fevereiro de 2016, e uma faculdade no Brasil cobrando aí R$12.801 por mês. Esse é um gráfico, uma tabela que eu gosto de mostrar o cronograma de aberturas de escolas no nosso país. De 1808, que foi o ano da criação da primeira faculdade de medicina da Bahia, né, da medicina do Brasil, lá na Bahia, a primeira, a 1994 foram criadas 82 faculdades, com a predominância de públicas, né? No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foram 44, já tinha aí já mais um pouco privadas. No governo Lula, 52, no governo da presidente Dilma, 88, isso é dado de fevereiro, já tem mais 2, já são 90. Né? Veja, só no governo da presidente Dilma foram criadas mais faculdades do que em 200 anos, desde a criação da primeira faculdade de medicina. Uma preocupação, uma expansão que preocupa todos nós.
E o ponto de preocupação do Conselho Federal de Medicina, além dessa expansão, é este que vocês estão vendo nesse diapositivo, que mostra o coeficiente preliminar de custo de 2013, né, do MEC, de 150 escolas médicas avaliadas e muito bem avaliadas, com competência. O INEP realmente avalia com competência professores de todo o país, de alto gabarito, né? Então, foram 154 escolas avaliadas, 59% tinha notas menor ou igual a 3, 22 nota 4, e 0 não tinha nenhuma nota máxima, nota 5, e o pior, de 28 cursos de graduação de medicina tinham nota insuficiente. E a pior notícia é que esses cursos continuaram fazendo vestibular, admitindo alunos e formando médicos. Um curso insuficiente, consequentemente, formará médicos com má formação. E isso é uma preocupação de todos nós, da sociedade brasileira, do Conselho Federal de Medicina, porque esses médicos mal formados vão ser mal formados para o resto da vida. Um problema seríssimo para o médico, não é? De segurança e tudo, e para a nossa sociedade e o paciente brasileiro. Trouxe esse diapositivo aí da C. Ribeiro, professor. O Brasil é o único país do mundo que permite ao sujeito criar uma escola para ganhar dinheiro, assim como se cria uma padaria ou um açougue. Então, os pontos de preocupação do Conselho Federal de Medicina, né, a qualidade da formação do médico brasileiro, esse é o ponto. Né? Nós estamos, porque isso reflete lá na frente a qualidade da assistência do paciente brasileiro. Um médico mal formado vai assistir mal. Né? Isso é um ponto fundamental. Né? O Conselho Federal de Medicina sempre lutou pela avaliação da necessidade de avaliar o ensino médico brasileiro, sempre pugnou pela avaliação seriada no 2º, 4º e 6º ano, uma avaliação que visasse competências, o conhecer, o saber fazer e o ser, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Esse é o Conselho Federal sempre defendeu, e que fosse uma avaliação formativa, no sentido de acompanhar progressivamente a formação do estudante, devolutiva, no sentido de que a faculdade deveria ser cobrada naquelas matérias, naquelas disciplinas que ela estivesse má, né? Insuficiente, para que essa faculdade melhorasse a sua matriz curricular, melhorasse